provocadores de milagres. Hoje o tema é sugestivo. Na pregação de quarta-feira, sobre o milagre do paralítico em Marcos 2, eu falei sobre o assunto, analisando o que foi necessário para que aquele milagre acontecesse. Os irmãos que estiveram aqui, eles já mais ou menos sabem o que nós falamos sobre isso. Eu disse, se dependesse apenas do paralítico, ele teria morrido paralítico. Provavelmente também sem salvação, já que seus pecados também não teriam sido perdoados por Jesus. Isso só pôde acontecer, claro, primeiro pela intervenção do Mestre. Mas Jesus só pôde fazer aquele milagre pela iniciativa de 4 amigos daquele paralítico, que decidiram levá-lo, mesmo na sua cama, na sua maca, até a presença de Jesus. Note isso. Jesus realizou um grande milagre, trouxe salvação àquele paralítico. Mas só foi possível isso acontecer pela iniciativa de 4 amigos do paralítico que, mesmo sabendo que ele tinha dificuldade para chegar até Jesus, eles decidiram pegar uma maca, colocar aquele paralítico e levá-lo até a presença de Jesus. Foi analisado também na pregação de quarta-feira que não foram poucas as barreiras que eles tiveram que enfrentar. Olha aqui. Primeiro, a multidão aglomerada na porta da casa, que impediam de entrar. Depois, os religiosos, que estavam dentro da casa, ocupando os primeiros lugares. Mas nada disso fez aqueles homens desistirem do intento a ponto de subirem o paralítico em cima da casa, abrirem um espaço no telhado para descer a cama do paralítico até a presença de Jesus. Essa pregação inspirou o título da mensagem de hoje: Provocadores de Milagre. Todos nós sabemos que milagre é uma graça concedida por Deus diante de uma situação humanamente impossível. Aquilo que é possível aos homens não é milagre. Só é considerado milagre aquilo que é impossível aos homens. Amém? Ponto. Ou seja, milagre só Deus pode fazer. Homem nenhum pode realizar milagres. Nós aprendemos também na quarta-feira que não existe coincidências no reino de Deus, muito menos sorte, ou muito menos coisas do acaso. No reino de Deus não existe isso. A Bíblia também nos ensina e vai dizer em Mateus 11:12 assim: e desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os violentos o tomam de assalto. Escute isso, Ângelo, você que está buscando respostas. Escute. Eu falei que a escola bíblica hoje me quebrou inteiro, porque era spoiler em cima de spoiler. Eu falei assim, o pastor Marcelo vinha, tudo que eu ia falar, ele já vinha trazendo de manhã. Eu falei assim, parece que nós combinamos, né? É que o tema da escola bíblica, e quem não está vindo na escola bíblica também está perdendo muito de aprender aqui. Então foi muito legal hoje a escola bíblica, quase que atrapalhou a mensagem de hoje, mas como a maioria não vem na escola bíblica, então eu estou bem tranquilo. Para viver no reino de Deus é necessário que haja fé, amém? E fé no reino de Deus, ela é o mesmo que ação. Na carta de Tiago 2,14, vai dizer assim: que proveito há, meus irmãos, se alguém disser que tem fé e não tiver ações? Porventura essa fé poderá salvá-lo? Ali fala de obras. Nós vamos ver na Bíblia, encontrar na Bíblia, vários exemplos de provocações de milagres de fé.
Na grande maioria dos milagres de Jesus, eles foram provocados por alguém com muita fé nele, a ponto de várias vezes você encontrar Jesus dizendo assim: a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Note que Jesus, ele declara a pessoa. Por que Jesus diz isso? Porque Jesus foi provocado por aquela pessoa. Tem um certo homem que estava leproso, Jesus estava descendo o monte, o sermão do monte, e um leproso se aproximou dele e provocou Jesus. Disse assim: se tu quiseres, você pode me deixar limpo. Se tem uma coisa que Deus gosta, irmãos, é quando ele é provocado por alguém. Jesus chega, olha para ele e fala assim: se eu posso, fica limpo. E imediatamente aquele leproso ficou limpo. Uma provocação. E essa palavra que causa a paralisia na igreja me fez pensar algumas coisas. As impossibilidades. Imagina aquele paralítico, ele era impossível de ter essa fé, ou era impossível dele reagir a alguma coisa de fé. E essa paralisia, ela impede, foge totalmente do controle humano. Por mais que ele quisesse ter vontade de ir até Jesus, ele não tinha condição. Ele precisava ser carregado por alguém. Sabe, eu preguei esses dias sobre o beco sem saída, sobre uma doença grave e incurável pela medicina, uma causa perdida, algo que você fala assim: impossível. E aí alguém provoca, fala assim: mas haveria alguma coisa impossível a Deus? E Jesus responde: para Deus, pois para Deus nada é impossível. Sabe aquela sentença de morte, que já está com metástase? Sabe aquele decreto que diz agora só Deus? Só Deus para realizar um milagre. Aí eu faço algumas perguntas. Qual deve ser a nossa atitude como igreja? Apenas confiar e esperar? Vamos confiar, vamos esperar. Teria alguma coisa que poderíamos fazer nessas situações? Quando não temos condição de fazer nada? O que Deus espera de nós nas questões impossíveis? O que Deus espera de nós, da igreja, em questões que não têm saída? Qual é? Quando a sentença é o fim, aí é o fim ou o milagre. Sim ou não? Quando você chama alguém aqui, pastor Samuel, aqui, alguém diz assim: olha, essa pessoa está sentenciada a alguns dias de vida, a oração aqui ou é o fim ou é um milagre. E hoje aprendemos pela manhã que, irmãos, note aqui, a igreja não pode ficar surpresa com o milagre. A igreja deveria ficar surpresa se não acontecesse o milagre, porque se Jesus está presente, o milagre tem que acontecer. Se nós estamos pregando que o Senhor se faz presente na igreja, logo, se o milagre não acontece, então alguma coisa está errada. A surpresa deveria ser se o milagre não acontecesse. Não, nossa, Jesus curou uma mulher de câncer. Curou, Cidinha? Não foi uma mulher que veio aqui com metástase? E ela está curada? Olha, irmãos, ela está curada. Vamos aplaudir o Senhor. Isso aconteceu há algumas semanas atrás, algum mês atrás, não sei. Foi isso? Setembro foi, né? Olha só, setembro. Nós estamos ainda em novembro. Deus já está fazendo milagres no dia de hoje, glória a Deus. Mas foi provocado esse milagre.
Quantos querem aprender alguma lição aqui, queridos? Eu tirei algumas lições aqui. Eu queria passar para vocês essa noite. Amém? E a primeira lição: o milagre precisa ser provocado. O milagre precisa ser provocado. Qual é a definição de provocado? Provocado, que vem do verbo provocar. É o mesmo que estimulado, promovido, suscitado. E eu gosto dessa palavra, desafiado. Você tem que desafiar. Essa é a palavra provocar. E deixa eu falar uma coisa para você. Deus, Ele ama ser desafiado. Porque Deus ama quem se aproxima dEle com fé. Se você se aproxima de Deus e não tem fé, Deus não se agrada de você. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é fiel para realizar qualquer situação na sua vida. Deus ama ser desafiado. E aí a gente pergunta: como podemos desafiar a Deus? Como podemos fazer isso? Meu irmão, hoje o pastor Marcelo, ele falou assim: o pastor Eliseu sabe de cor esse versículo. Você lembra dele ou não? Jeremias 33:3. Acho que a igreja toda sabe de cor. Clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Sabe o que o Senhor está dizendo? Se tem um jeito de você me desafiar, clame a mim. Clame a mim. O que é clamar a Ele? Meu irmão, se você perguntar para o cego de Jericó e falar assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Só que a galera lá toda: cala a boca, fica quieto, você está incomodando ele. E ele, quanto mais pedia para ele ficar quieto, mais ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Até que Jesus: opa, tem alguém me desafiando aí. Tem alguém me desafiando. Jesus: tragam esse homem para cá. E trouxeram aquele cego na presença de Jesus. Jesus olhou para ele e falou assim: você está gritando meu nome aí por quê? O que você quer que eu te faça? Ele olhou e falou assim: eu quero ver. Eu quero enxergar. Ah, é? Então veja. Enxergue. E aquele homem que era cego passou a enxergar. Irmãos, veja como Deus gosta de ser provocado. Nós muitas vezes, nós ficamos diante do milagre, nós ficamos com medo. Não, se Deus quiser, vai acontecer. Não se trata disso, irmão. Não se trata de sorte. No reino de Deus não existe sorte. Não vai acontecer se tiver que acontecer. Não se trata disso, não é coisa do acaso. Deus gosta de ser provocado. Se aparecer alguém aqui, você tem que provocar Deus. Deus está aqui. E Ele vai enxergar. E o Senhor vai ter prazer em fazê-lo enxergar. Meu irmão, essa mensagem ela falou muito comigo, porque eu vejo como que a gente pode clamar a Deus e de uma forma que Deus responda. Todas as vezes que o povo do Senhor estava em perigo, toda vez que eles estavam sendo humilhados, toda vez que eles estavam diante de pessoas impossíveis na frente dele, de vencer, sabe o que eles faziam? Eles lembravam de que o Senhor gosta de ser desafiado. Leia o livro de Juízes, você vai ver. Quando eles começavam a clamar, pastor Samuel, eles começavam a pedir socorro. Sabe por que o povo ficou mais de 400 anos no Egito? Deus esperando eles clamar. Quando eles começaram a clamar, Deus levantou um libertador. Deus gosta de ser provocado, irmãos. O clamor é uma provocação a Deus. O clamor, quando você levanta a sua voz e começa a gritar: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Senhor, a minha situação está impossível, Senhor. Senhor, não está fácil a minha situação. Meu irmão, isso não é reclamar a Deus, é clamar ao Senhor, é pedir socorro a Deus, é pedir ajuda a Deus. E quando você começa a gritar, a pedir ajuda, o Senhor, diz a palavra, que Ele é o socorro bem presente no momento da angústia. Aleluia. O Senhor é o socorro bem presente.
O Senhor está prestes a te socorrer, ainda que as águas rujam pela sua braveza, ainda que os montes se perturbem, ainda que os montes se abalem, se perturbem e vá para o meio dos mares. Meu irmão, ainda que tudo esteja difícil na sua vida, a Bíblia vai dizer que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Sai da morada, do santuário do Altíssimo, Deus está no meio dela e diz assim: não será abalado. Às vezes, irmãos, nós ficamos diante, mas Deus não vai olhar para mim. Deus já está esperando só você provocá-lo. Provocadores de milagres. E nessa noite, irmãos, eu não sei aonde está o teu milagre que está acontecendo na sua vida, mas eu já vou provocar muito, Deus, hoje, por nossos milagres. Amém? Clama a mim. O Senhor pede. Clame ao Senhor, Ele vai responder. O Senhor ama, irmãos, quando o povo dele recorre a Ele. Amém? A primeira coisa que a gente grita quando a gente está passando por alguma... Meu Deus, não é assim que a gente faz? Mas é um grito tão vazio de meu Deus. Deus espera que você de coração o busque, meu irmão. Sabe o que diz a palavra? Quando você o buscar de todo o seu coração, Ele vai responder. Amém ou não amém? Isaías 55, acha esse versículo para mim aí. Ali vai falar que os caminhos do Senhor são maiores do que os nossos caminhos. Que os pensamentos do Senhor são mais elevados do que os nossos pensamentos. Mas tem um versículo chave aí, Rafa, acha aí para mim. No Isaías 55. São vários versículos. Acompanha rapidamente. Essa inteligência, que monstro que você tem, rapidinho você acha. Ah lá, falei? Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Versículo 9: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Querido, aqui o Senhor está ensinando a buscá-lo. Vai ter um versículo aí que fala: se você o buscar de todo o seu coração, você vai encontrá-lo. Mas tem que buscar de todo o coração. Se não for de todo o coração, meu irmão, o Senhor não vai te atender. Clamar de todo o coração é confiar no Senhor plenamente. Confiar no Senhor plenamente. Quando aqueles homens lá, os nossos irmãos lá no deserto, eles endureceram o coração. E por causa da dureza do coração deles, eles deixaram de viver muitos milagres na vida deles. O Senhor espera que nós, irmãos, possamos viver milagres, provocando o Senhor através do nosso clamor. Pode clamar, amém? Pode clamar, pode provocar, pode desafiar, pode pedir, que você vai encontrar, quando você o buscar com todo o seu coração. Quantos estão aqui nessa noite no nome de Jesus? Meu irmão, eu sei que tem muita gente, essa palavra que eu estou dizendo, ela está envolvendo a minha vida em muitas áreas. Quem precisa de um milagre aqui? Levante a mão. Tem que ser milagre. Nossa, meu Deus. Deus, o céu essas horas está bombardeado, né? Olha lá, Senhor, está todo mundo aqui, levantou a mão, hein? Está precisando de um milagre. Tem várias formas de você provocar o céu. Sabe qual a outra forma? Através da intercessão da igreja. É o que essa igreja tem feito aqui, irmãos. Quando a igreja se levanta para orar, quando a igreja se levanta para declarar a Deus, Deus responde com um milagre. Foi o caso da como ela chama? Gleice, né? Foi o caso da Gleice, que veio aqui, a igreja intercedeu. E eu
queria estimular ao pastor Samuel e aos pastores dessa igreja a continuar fazendo isso. Abraçar os irmãos. Porque sabe quem impediu aquele paralítico de entrar, precisando abrir o telhado da igreja? Os próprios irmãos. Ficando na porta e não deixando o paralítico entrar, porque talvez aquelas dificuldades deles era maior do que aquele paralítico. Que não era, né? É porque nós não sabemos olhar para o irmão, nós só sabemos olhar para as nossas dificuldades. Sabe, irmão, às vezes tem alguém precisando de um milagre, você só precisa ajudá-lo a chegar até Jesus. Amém? E é exatamente isso. A igreja precisa aprender a interceder pelos amados. O que é interceder? É orar pelo próximo, é pedir a Deus pelo próximo, é pedir a Deus pela causa do próximo. Pedro estava preso na prisão, foi isso que nós lemos de manhã. Enquanto isso a igreja estava orando, intercedendo pela vida de Pedro, pedindo a Deus que livrasse. Deus ouviu a oração da igreja e foi lá na prisão, libertou a Pedro, mandou um anjo lá libertar a Pedro. Ah, meu irmão, Pedro foi parar lá na reunião dos irmãos, passou pela guarda, nem viram ele sair, as algemas caíram dele, que ele estava preso, nem viram cair. A oração, meu irmão, provoca milagre. A oração é intercessória. Você não sabe o poder que a igreja tem quando ela faz uma junção. Vamos orar por uma causa. Você não sabe o poder que isso tem, meu amado. Não fica achando assim, olha, vamos ver se vai acontecer. Se você está pensando assim, a tua fé já é nula. A fé que provoca milagre, aquela fé que diz assim, nós vamos orar agora para aquela família, para aquela pessoa. E quando você estende a mão, irmão, você está mexendo no Todo-Poderoso. Ele gosta de ser provocado. Quando a igreja se reúne para orar, o milagre acontece. Acontece. Nós precisamos entender essa força que nós temos em Cristo Jesus. Quando reunimos para pedir a Deus em favor de uma causa, Deus se levanta para realizar essa causa. Amém? Sempre foi assim na história da igreja. Deus ouvindo a oração do seu povo, a oração que sai desse lugar. Amém? Olha só, através de um ato de bondade, como foi daqueles 4 amigos do paralítico? Sabe, aqueles homens, eles tiveram um ato de bondade. Um ato de bondade que você está tendo, você e sua família, Cláudio, com uma pessoa que precisa de um milagre. Sabe, irmãos, o que Deus espera de nós é isso. Que nós deixamos de olhar só as nossas. Eu tenho tantas coisas para olhar, mas se eu ficar olhando só para as minhas coisas, eu vou ser impedido de olhar o meu irmão que às vezes está afogando, que às vezes está precisando, que às vezes está morrendo, que às vezes está precisando de um milagre. E às vezes só precisa de... Eu não tenho como fazer esse milagre, mas eu tenho como provocar esse milagre, ajudando o meu irmão a chegar até Jesus. Porque eu sei quem pode realizar milagre. Você sabe quem pode realizar milagre. Sabe aquele centurião que chegou diante do mestre e falou assim: olha, eu estou com o meu soldado lá, está precisando, doente, uma doença que não vai ter salvação para ele. Mas se o Senhor der uma palavra, e eu vou lá e ele será curado. Meu irmão, olha o centurião, ele falou assim, olha, Jesus se prontificou a ir na casa dele. Ele falou assim, não precisa na minha casa, eu só preciso de uma ordem. Olha o desafio, dá uma ordem para mim, fale que ele vai estar curado, e eu vou lá e ele vai estar curado. Dá uma ordem e eu vou acreditar nisso. Olha o ato de bondade daquele homem. O senhor não sou digno nem que o senhor entre na minha casa, só eu sei mandar e sei obedecer a ordem. Dá uma ordem para mim, que eu vou lá e vou declarar sobre aquele homem a cura. Jesus falou assim, meu Deus, nunca vi tanta fé. Nunca vi tanta fé em Israel. Nunca vi tanta fé numa pessoa. E o Senhor vai lá que ele vai estar curado. Você crê nisso, irmão? Jesus foi provocado por uma pessoa, falou assim, estou com minha filha lá doente em casa. O Senhor disse, olha,
Marca o horário aí que ela está com muita febre. Vai chegar lá e a febre já passou. Meu irmão, Deus tem poder para realizar grandes milagres. Em todos os milagres que Jesus realiza, teve uma provocação de alguém. Como foi a atitude daquele pai que também foi buscar Jesus para a cura da sua filha que acabou morrendo antes de Jesus chegar, mas ele não desistiu de levá-lo na sua casa e pôde presenciar a ressurreição da sua filha. Amém, irmãos? Às vezes nós estamos diante de algo impossível. Acabou para o homem. Mas quando o homem acaba, você pode levantar sua mão direita comigo assim? Quando para o homem acaba, quando para o médico acaba, quando para qualquer situação acabou, você ouve a palavra assim, olha, fim. Deus, ele pode dar início a uma nova história. A igreja precisa entender isso, irmãos. A igreja de hoje, pastor Samuel, é uma igreja que se acovardou e se acomodou na sua incredulidade, porque Deus continua agindo por fé, e nós precisamos entender isso. Bata palmas ao Senhor. Hoje aprendemos na escola bíblica a buscar até encontrar, persistir até ser atendido, até você ser atendido por Ele. Isso tem um nome, chama fé no reino espiritual. Você lembra daquela mulher que seguia Jesus por horas, chamada mulher cananeia? Ela seguiu Jesus, incomodou Jesus, correu atrás de Jesus, ela provocou Jesus, a ponto dos discípulos dizer para Jesus: tá bom, Senhor, o Senhor não vai realmente fazer nada para essa mulher, então fale para ela que não vai fazer mais, porque se o Senhor não está incomodado, nós estamos incomodados. Essa mulher vem horas, gritando atrás do Senhor, pedindo para ajudar a filha dela, que está horrivelmente endemoniada. Não tem o que fazer, Senhor. Por favor, Senhor, despede essa mulher. O Senhor continuou andando, porque o Senhor gosta da provocação. O Senhor gosta de ser provocado. Aquela mulher, Jesus parou, aquela mulher se ajoelhou aos pés de Jesus, começou a pedir, começou a clamar por Ele, pedir socorro para Ele. E Jesus disse para aquela mulher: não é me dado ordem a pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Olha que Jesus disse para aquela mulher. Qual seria a sua reação, irmão? Você clamando por alguém, sabendo que aquela pessoa tem poder para fazer o que você precisa, e ter uma resposta dessa: não é me dado ordem para pegar o pão da mesa dos donos e dar para os cachorrinhos. Aquela mulher, ela provocou Jesus. Mas os cachorrinhos também comem da migalha que cai da mesa do dono. Uau! Uau! Que resposta! Que fé! Filha, a primeira coisa que ele disse: filha, a tua fé te salvou. Ele não disse: a tua filha está curada.
filha, tua fé te salvou. Aí em seguida ele pode voltar para tua casa. A tua filha já está liberta. Ei, amado, no nome de Jesus, a primeira barreira, o primeiro obstáculo, o primeiro não, você já desiste, amado. A primeira resposta negativa, você já diz que Deus não é Deus. Ao primeiro não, você já acha que tudo está perdido. Ele está te provocando para que você o provoque, para que você o provoque. E meu irmão, você pode provocar um milagre na tua vida. Ele quer ver a fé no teu coração, porque é a fé que salva, é a fé que cura, é a fé que liberta, é a fé, meu amado. O que o Senhor está procurando no meio da sua igreja é isso, é fé. O Senhor disse, se naquela região que ele morava, o pessoal recebeu tanto milagre, se acontecesse isso lá em Sodoma, lá em Gomorra, ele disse que haverá mais rigor para aquele povo do que para Sodoma e Gomorra, porque eles não participaram de tantos milagres de Jesus. Eles viam. E tem uma palavra que diz, quando Jesus estava na sua casa, quando ele estava na sua região, ele deixou de operar muitos milagres por causa da incredulidade do povo. Jesus quer realizar milagre, meu irmão. Ele está só aguardando você provocá-lo, a você desafiá-lo. Jesus quer derramar bênção, Ele quer operar milagre, Ele quer operar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. O que depende de mim, provoque-o, faça o cenário, e você vai ver o que vai acontecer, meu irmão, porque Deus gosta desses desafios, amém? Mas nós podemos provocar o milagre através também de algo que dá para a gente fazer. E aqui eu quero tratar um assunto. Podemos provocar também o milagre através da nossa santificação a Deus. E sabe qual é os pilares da santificação? Oração e jejum. Escute isso. Oração e jejum para a santificação. Você não vai encontrar na Bíblia, por exemplo, jejum para abrir uma porta de emprego, jejum para a compra de algum bem material, para a conquista de alguma coisa terrena. Você não vai encontrar esse tipo de jejum na Bíblia. O jejum na Bíblia tem um propósito. O propósito do jejum na Bíblia é para a santificação. É para a santificação pessoal. Sabe, aquele menino que estava endemoniado e ninguém conseguia expulsar o demônio daquele garoto, e o pai pediu socorro para os discípulos de Jesus, e os discípulos de Jesus ficaram tentaram e desistiram, até que Jesus chegou e já expulsou o demônio da vida daquele moleque, e o garoto já rapidamente ficou livre, liberto. Escute isso. Aí Pedro e alguns dos discípulos perguntaram, mas como que o Senhor pôde libertá-lo, e nós, em teu nome, expulsamos e não conseguimos? Por que isso? Ele disse assim, porque tem algumas castas de demônios que só saem através de jejum e oração. O que Jesus quis dizer? Que muitos milagres na nossa vida podemos provocar a Deus através da nossa consagração pessoal a Deus. E o jejum, irmão, esse negócio de jejuar para todo mundo ficar sabendo o que você está fazendo, não é jejum. Não tem validade nenhuma no reino espiritual. A Bíblia ensina que quando você for jejuar, você deve lavar o seu rosto, não dizer para ninguém que está jejuando. Você vai tirar um tempo de consagração, deixar de alimentar o seu físico para dizer a sua carne que quem manda no seu corpo é o seu espírito. E que o espírito que está dentro de você, ele quer ter relacionamento com Deus. Porque Deus é santo. E é necessário que aqueles que querem se aproximar de Deus também o seja pelo mesmo caminho. E o caminho de santificação é um meio de provocar a mão de Deus para a tua vida. Quantos estão entendendo aqui o que eu estou dizendo? Amém? Às vezes, eu quero comprar um carro, vou jejuar. Meu irmão, não precisa jejuar. Não precisa jejuar. Esse jejum não tem validade nenhuma. Eu vou deixar de tomar Coca-Cola porque eu quero que Deus abençoe eu com um salário maior. Irmã, esquece essa besteira. A igreja precisa se amadurecer. Oração e jejum na Bíblia é santificação pessoal, para que você seja mais crente, para que você abandone o pecado, para que você consiga se afastar das coisas terrenas, para que sua cabeça não fique pensando naquilo.
Aí você vai tratar o seu espiritual. Aí você vai provocar a Deus. E Deus vai realizar o milagre na tua vida, meu irmão. Amém? Porque às vezes nós achamos que servir a Deus é só vir à igreja, cantar uns louvores. E a vida é assim, meu irmão. Essas igrejas que estão patrocinando essa ideia, estão fazendo um grande mal à humanidade. Um grande mal à humanidade. Achando que você pode pedir o que você quiser, você pode clamar. Meu irmão, o dono da bênção é o Senhor. Se você negar, Ele também nega. Ele também nega, Ele tem a chave na mão. Aí você deve agradar o Senhor. E uma das formas de agradar o Senhor é quando você se santifica. Quando Deus olha para a sua vida e fala assim: nossa, ó meu servo fazendo sacrifícios vivos, deixando essas besteiras de lado, porque Ele quer uma bênção na sua casa. Quantos estão aqui ouvindo a palavra nessa noite? Ah, meu amado, se você soubesse o que Deus vem falando comigo aqui, eu queria transmitir tudo para você. Nós estamos vivendo um tempo diferente. Deus está querendo tratar com a noiva, dizendo para a noiva assim: olha, em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e não falte o óleo sobre a vossa cabeça. Aleluia. Vestes brancas simbolizam santidade, santificação. Vamos falar a verdade. Quanto tempo que você não jejua? Ah, pastor, eu não sei que propósito é o jejum. Meu irmão, o propósito do teu milagre. Propósito do teu milagre. Comece amanhã. Mas não deixa o patrão perceber. Não deixa a mulher perceber. Aí o camarada não escova o dente, não penteia o cabelo. Chega tudo com a roupa tudo amassada no emprego. Aí o patrão pergunta: o que está acontecendo? Estou no propósito aí, irmão. Está no propósito. Você está querendo se aparecer, meu amado. Chama a atenção de Deus de outro jeito. Chame a atenção de Deus de uma outra forma. Limpa o teu coração. Limpa o teu coração. E você verá o Senhor. Glória, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Quando você limpar o teu coração, a tua boca será limpa. Amém? Porque só tem boca suja quem tem o coração sujo. Quantos estão aqui no nome de Jesus? Glória a Deus. Quando você estiver limpo com o coração, aquela ira, seu iracundo de primeira, vai sair de você. Sabe o que é uma pessoa iracunda? Não pode brincar com ela, que ela já responde atravessado. Vive irado, vive nervoso, vive revoltado, vive chateado, vive bronqueado. Vai para lá, capeta. Da vida desse irmão e dessa irmã. Falar que o capeta é o irmão ou a irmã, e daí tá demais, né? No nome de Jesus, igreja, saia dessa noite aqui provocando a tua bênção. Aleluia. Glória a Deus. O jejum que agrada a Deus e que provoca o milagre é aquele jejum que visa o reino de Deus, a aproximação da sua santidade, o afastamento do pecado. Aquele que diz à sua própria carne que quem domina você é o seu espírito, que se comunica com o Espírito de Deus e faz você sentir dentro do teu espírito que você é filho de Deus. E se você é filho de Deus, você pode pedir o que você quiser, Ele vos dará como filho de Deus. Amém? Sabe Josué? Josué tinha uma grande conquista para fazer. Josué, ele tinha que conquistar uma cidade. Só que para conquistar essa cidade, ele teria que ainda atravessar o Rio Jordão. Imagine vocês, irmãos, atravessar o rio, pé enxuto, conquistar a cidade. Sabe o que Josué diz? Nós precisamos de milagre. Vocês estão ouvindo o que eu estou falando aqui? Josué chega e fala assim:
nós precisamos de milagre. Nós vamos orar, e aquelas muralhas de Jericó, elas vão ao chão. Elas vão ao chão. Nós vamos pôr a mão em martelo, não vamos pôr a mão em nada, em arma nenhuma. As muralhas vão ao chão. Quem acredita aqui? Você pode até levantar a mão. Eu acredito que você já sabe da história, o final da história, né? Mas queria saber se você tivesse na época lá de Josué. Quando você sabe o final da história, você acredita em tudo. Até eu, que sou bobinho. Mas quero ver acreditar antes da história acontecer, no milagre. Imagine Josué, no meio do povo. Nós vamos atravessar. Mas Josué não falou nada disso, irmãos, que eu estou falando para vocês, sabia? Não está escrito na Bíblia que ele falou dessa maneira. Sabe o que Josué disse ao povo? Ei, vamos santificar hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de nós. Josué 3, abre aí, Rafaela, 3:5. Josué 3:5. Olha o que disse o tal do Josué. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Aleluia. Você vê como a santificação, ela é uma provocação à ação de Deus na vida do crente. O povo se pôs a consagrar, a santificar. Chegou no outro dia, ele falou assim, pegou cada representante da tribo, de uma tribo, pega uma pedra cada um, leve ali, entre no rio e põe no rio, uma pedra em cima da outra. Leve lá. Quando entraram no rio, sabe o que aconteceu? As águas pararam. O percurso das águas pararam. E se formou uma enorme parede. E todo aquele povo passou o pé enxuto por aquele rio. E atravessaram do outro lado. Primeiro grande milagre que Deus realizou na vida daquele povo, só porque eles santificaram a vida deles. Amém, queridos? Quantos querem a resposta de Deus aqui mais uma vez? Levante a sua mão. Existem os provocadores de milagres. E você pode provocar esse milagre na sua casa, na sua vida, na sua igreja, mas tem a maneira correta de se provocar o milagre. Deixa eu tirar aqui uma mística. Não é com rosa ungida, não é com mezuzá, não é com lenço de suor de ninguém, tudo besterol isso aí. Você está entendendo que eu estou falando? Tudo besterol. Ah, mas tem gente que já foi curado. Foi curado por causa da fé, meu irmão. Não tem nada a ver com essas besteiras. Ah, o cara enxuga o rosto. Acho que não parou de fazer isso, né? Acho que até o suor já perdeu o poder. Mas, meu irmão, pare de ficar acreditando nessas bobagens. O que faz você provocar a Deus é você entender o que a palavra de Deus te ensina. Amém? No nome de Jesus, você vai receber o teu milagre. Amém? O teu milagre. O Sandro está aí, Sandro? Você lembra quando aquele menino João foi furado? Ficou quase 40 minutos desacordado. Você vai lembrar desse milagre. Olha lá embaixo, hein, Sandro? Se você não lembrar, estou quase achando que você está precisando se tratar. Mas você vai lembrar. Fala que lembra pelo menos. Que nós estávamos numa escola bíblica, eu pedi para você, e acho que para o Elvio, para ir lá ver o menino. Nós estávamos na escola bíblica, o menino estava desenganado. O médico disse que o cérebro do menino tinha fritado. Disse que o menino, ele ficou desacordado por muito tempo. O menino não, se voltasse a viver, ele ia viver, mas com sequelas terríveis na sua mente. E nós fomos lá, oramos para o menino, declaramos. Eu lembro que foi jejum da igreja, foi oração da igreja, foi propósito da igreja, e nós declaramos que aquele menino ia ficar curado. E teve uma escola bíblica que eu pedi para o Sandro e para o Elvio ir lá no hospital, ver o menino, e nós estávamos numa escola bíblica. Enquanto nós fazíamos a escola, eles foram para o hospital para ver o menino, porque algo tocou meu coração. E o Sandro voltou com o Elvio dizendo assim, olha, o menino estava sentado assistindo um pica-pau na cama. Lembra disso? O menino havia sido curado sem nenhuma sequela. Nenhuma sequela. Foi um grande milagre ou não foi, Sandro? Mas vocês vão ficar pasmados agora. A família sumiu da igreja.
Falei, meu Deus, receber um milagre tão grandioso desse. A igreja orou, a igreja jejuou, a igreja fez. Pastor Samuel, foi lindo, não sei se você lembra disso. Sabe o que aconteceu, igreja dos mais novos? Fui falar com o pai do garoto. Sabe o que ele disse para mim? Nós estamos indo numa tal igreja agora, porque levaram um lencinho lá e nós colocamos no menino e o menino ficou curado. O pai acreditou que um lencinho que foi colocado no suor do pastor lá da igreja que ele estava indo, curou o garoto. Meu irmão, quando o menino estava na UTI, desenganado, o pastor tem oportunidade de entrar na UTI. Eu não pude entrar, mas eu fiquei no vidro olhando para o menino. E eu comecei a orar a Deus. Falei, Deus, me dá um sinal, Pai, para me declarar aos pais que esse menino não vai ficar com sequela. E fiquei ali por 15 minutos olhando para o garoto. O menino levantou a mão. Eu saí chorando dali. Cheguei lá embaixo, falei para os pais, o menino não ficará com nenhuma sequela. E isso demorou mais 12 dias para que o menino saísse daquela situação. E o pai acreditou que o lencinho do fulano que curou o filho dele. Vocês acham que eu estou decepcionado com isso? Não, meu irmão. Isso é uma igreja imatura. Isso é uma igreja que só está olhando o milagre, não sabe como que o milagre chegou. O milagre foi provocado por uma igreja. A honra não é minha. A honra não é do lencinho. A honra é de Jesus. Eu sei de uma coisa: o menino foi curado. Mas eu garanto para você uma coisa: não foi o lencinho. Não foi o lencinho. Porque eu não encontro em nenhum momento na palavra que um lencinho cura alguém. Quantos estão aqui no nome de Jesus? Meu amado, aprenda a ser maduro na fé. Às vezes você diz assim, Senhor, como que eu posso provocá-lo? Você está aprendendo aqui hoje, amém? Santificação é a aproximação de Deus. Eu não vou ser muito longo aqui não hoje, porque me deram muito tempo hoje. Eu quero finalizar. Que a minha finalização às vezes demora muito tempo também. E agora para nós, o milagre, escute isso, precisa ser provocado através da nossa disposição de construir o cenário para a sua realização. Vou falar novamente. O milagre precisa ser provocado através da nossa disposição de construir o cenário para a sua realização. Amém? O profeta chega na casa da viúva. A viúva oferece: o que você tem aí? Eu tenho um pouquinho de azeite e tenho um pedaço de bolo, que nós vamos comer e vamos morrer. O cenário é desastroso. Então faz o bolo lá para mim. Eu vou comer primeiro. E aí ele faz um desafio para que vá na casa dos vizinhos e busque muitas vasilhas. Muitas vasilhas. Vocês estão aqui, irmãos? Olha o cenário sendo construído. Busque não poucas vasilhas. E ele enche aquela casa de vasilhas. E começa a multiplicar o azeite. Vai jogando, vai enchendo vasilha. Vai enchendo vasilha, o azeite não acaba. Vai enchendo vasilha. Olha o milagre. Vai enchendo vasilha. Vai enchendo vasilha. Vai enchendo vasilha. Vai enchendo vasilha. E até que a última vasilha fosse cheia, o milagre não deixava de acontecer. Sabe, meus irmãos, às vezes nós temos dificuldade de entender
Como que Deus fará o milagre na nossa vida? Tem momentos que você vai dizer: Senhor, socorre-me. E tem momentos que o Senhor fala assim: por que você está clamando? É hora de você começar a agir. O que você tem na sua mão? Eu tenho um cajado. Então vai, bate o cajado na água. Provoque o milagre. Faça uma ação. O cajado não abriu o mar, quem abriu foi o Senhor. O cajado só foi o cenário montado para que aquele mar fosse aberto. O que precisou acontecer foi fé, que Deus ia fazer. É isso que está precisando acontecer. Sabe, irmãos, muitas situações da minha vida, Senhor, não tenho nada, mas você não tem nada mesmo. Olhe para a tua mão, olhe para a tua vida, que você vai ter alguma coisa. Mas eu só tenho isso, só tenho 2 pães e 3, eu tenho 2 pães e 3 peixinhos. Traz para mim. E quando você entrega na mão de Deus, você monta um cenário, apenas com o que você tem, Deus realiza um grande milagre, porque com apenas 3 pães e 2 peixes, Ele alimentou uma multidão de pessoas, e sobrou 12 cestos, um cesto para cada discípulo incrédulo para carregar. Vocês vão carregar agora, um cesto de pão cada um, mas nas costas, porque talvez duvidaram. Sobrou 12 cestos cheios, um para cada discípulo. Porque os discípulos não tinham nada para oferecer. Mas um menino que estava lá no meio, que nem nome aparece no cenário, ele ofereceu os pães e os peixes para que aquele milagre acontecesse. Sabe, queridos, o Senhor, Ele quer que nós montamos o cenário para que Ele opere o milagre. Aonde que você quer que aconteça o milagre? Comece a montar o cenário. Com que não tenho nada, você tem. Alguma coisa você tem. Mas é pouco, Ele vai fazer muito. Ele vai multiplicar, Ele vai realizar. O Senhor tem poder para fazer isso. Precisamos entender, quando Ele fala assim: é possível esses ossos eles ficarem vivos? Não vou dizer nem que sim, nem que não. O Senhor sabe. Queridos, no nome de Jesus, saia dessa noite hoje aqui. Tem aquelas antigas, fala assim: profetiza sobre o teu milagre. Monte o cenário sobre o teu milagre, meu irmão. Use o que você tem e Deus vai realizar um milagre na sua vida. Amém? O paralítico precisou ser carregado e levado até Jesus pelo caminho mais difícil. É isso que às vezes nós não entendemos. O caminho às vezes não é o mais fácil. O caminho às vezes é o mais difícil. O caminho às vezes é o mais penoso. Imagine ter que levantar. Eu não sei como era o tamanho desse paralítico, que ele era. Imagine se esse paralítico fosse o tamanho do Raid. Eu fico imaginando. Meu Deus, coitado daqueles 4 moços. Para colocar o cara em cima da casa, meu irmão. Deve ter amarrado um guindaste de 2 metros de altura, puxado uma corda para vamos subir. A gente sobe. O angelão ali, meu Deus do céu. Uns irmãos aí que para subir no guindaste ia ser difícil. Quantos estão comigo aqui nessa noite? Mas eles, imagina a cena. Aqueles 4 amigos falaram assim: olha, se fosse um Samuel, um Tiago, dá para até falar assim: não, esses aí estão bem sarados, né? Dá até para se pegar uns fraquinhos aqui, irmãos, ia ficar difícil. Eu imagino que eles, pastor Noel, deve ter olhado para o outro e falado assim: olha, a porta ali não entra e não sai ninguém ali. Está lotado, gente. E para variar tem uns fariseus lá no meio, meu, só pronto para criticar. O que a gente faz, hein? Ah, meu irmão, não vou sair daqui sem a bênção desse cara, não. Nós vamos dar um jeito. Olha o cenário, Tiquinho. Sabe, nós vamos dar um jeito.
Sei que não vamos fazer, mas nós vamos fazer. Sabe, irmão? Olha que espiritual é isso. Você vai dar um jeito. Vai dar um jeito, Deus. Tem dia que eu levanto uma angústia no coração e falo assim, isso não vai ter jeito. Aí vem uma palavra e fala assim, não, você vai dar um jeito. Mas eu não tenho nada, tem alguma coisa. Você faz a sua parte. Não é bíblico isso não, tá? Não está na Bíblia isso não. Tem gente que fala assim, não, faz a sua parte que Deus faz a dele. Isso não é bíblico não, você não vai encontrar essa mensagem na Bíblia. Mas não deixa de ter uma certa realidade. O milagre depende só de Jesus, mas você pode ser a pessoa que monta o cenário para esse milagre acontecer. Amém? Imagine, pastor Samuel, se não tivesse um moço lá com dois, dá uma olhada, quem tem alguma coisa para comer aí? Ah, só tem um rapaz, tem 3 pães e 2 peixes lá. Está montado o cenário. Amém? Está montado o cenário, pronto, é o que eu preciso para realizar um milagre. Davi diante de Golias, o que você tem? Ah, eu tenho 3 pedras e tenho uma funda. Está montado o cenário, o que eu preciso. O que você tem? Uma lança. É o que eu preciso. Sabe por que Deus, às vezes Ele quer que nós montamos o cenário para Ele? Não para que tenhamos a participação, mas para que as pessoas vejam que a fé que realizou aquele milagre. A fé que realizou aquele milagre. A tua fé te fez isso, a tua fé fez aquilo, a tua fé aconteceu isso, a tua fé aconteceu aquilo. Provocadores de milagres. Amém? Provocadores de milagres. O milagre é de Jesus, mas o cenário nós podemos montar para que esse milagre aconteça. Fique em pé no nome de Jesus.